Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E hoje mais um tema da Palavra do Senhor, de edificação e bênção na vida das pessoas que amam a Palavra do Senhor. Desde já agradeço a todos que têm compartilhado, lido, assistido, na verdade, os meus vídeos, as mensagens. Vi aí a última palavra falando sobre divórcio, o segundo casamento e Jesus, né? Quem é a Igreja de Jesus Cristo segundo a Bíblia. Enfim, vi vários vídeos que estão sendo bastante assistidos. Então agradeço a todos, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar de um outro tema muito importante para o reino de Deus e na mensagem do Evangelho, especialmente na prática da igreja primitiva. Casas que trazem redenção. E nós vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 6, vou ler do 3 ao 12. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. A arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus para nós nos nossos dias. Uzá desobedeceu a ordem de Deus e pagou com sua própria vida, conforme está lá em Números 4, 15 e 20. A desobediência. A arca da aliança só poderia ser carregada pelos levitas, nos ombros, em varas, conforme a ordem de Deus, Números 4, do 15 ao 20. Você poderá ler isso. Os filisteus tocaram na arca e não morreram por causa da ignorância sobre a lei de Deus, conforme está em 1 Samuel 6, 7. Davi manda a arca da aliança para a casa de Obed-edom, e Deus abençoa a casa de Obed-edom, que era levita, com saúde, prosperidade material e espiritual, que atingiu toda a sua família. A casa de Obed-edom virou uma casa onde há e aonde traz a presença de Deus e aonde há redenção, consequentemente. O livro Lares Redentores foi extraído pelos editores da mensagem do livro Evangelho e as Chaves da Casa, Chaves de Casa, de Rosaria Butterfield. Nesse livro, Rosaria Butterfield conta a sua história. Ela, sendo lésbica e feminista do movimento LGBT, estava curiosa para saber por que as pessoas decentes, evangélicos, usam a Bíblia de uma maneira detestável contra os gays. Recebeu uma carta de Ken Smith, pastor da igreja presbiteriana reformada de Siracusa, e sua esposa Floy, e a convidaram para jantar. Ela ficou feliz porque pensava que teria um assistente de graça para ajudá-la a criticar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ali começou uma jornada que mudaria a vida de Rosária. Mas não foi a pesquisa que mudou a sua vida. Na casa do pastor Ken e Floy, os pastores, a maneira como eles praticavam a hospitalidade se tornou um exemplo vivo do evangelho que eles estavam ensinando. Depois do primeiro jantar na casa de Ken e Floy, o pastor Ken lhe deu um grande abraço e um beijo no rosto. Ele disse: vamos nos encontrar semana que vem. Foi legal. Rosária estranhou que o casal de pastores não pregou o evangelho para ela e nem a convidou para um culto na igreja. E ela achou aquilo tão maravilhoso porque pensava: foi que eles não me viam como um projeto. Na verdade, eles me viram como uma vizinha. Rosária não colocou o pé na igreja por 2 anos. Já foram 2 anos isso. Mas toda semana Rosária estava na casa dos pastores. E toda semana ficava bem claro que nada poderia ficar de fora. Ela poderia perguntar qualquer coisa. Ken e Floy estavam bem e respondiam.
E o processo de dialogar e de se relacionar à mesa foi envolvente. Rosária não caminhou para a fé em Jesus porque parou de se sentir uma lésbica. Ela estava provando um evangelismo cristão feliz, de exemplo de vida, de hospitalidade. Não era uma teologia babaca. Ela foi à fé em Jesus porque se tornou convicta de Jesus é quem ele diz que é. E viu isso na vida de um casal em sua casa. Ela se converteu a Jesus pelo que viu na casa dos pastores. O seu lema de vida é Efésios 4:29. Transmitir a graça para o ouvinte. Vou ler aqui na tradução King James Fiel, uma das traduções americanas. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. A Rosária diz: o que vem naturalmente para mim e para você é sair com pessoas que são como nós. Pessoas que talvez possam terminar nossas frases, mas hospitalidade, biblicamente falando, pega estranhos e os torna vizinhos, e pega vizinhos e os torna a família de Deus. Há uma grande alegria ver o evangelho unir pessoas que deveriam ser inimigas. É uma grande alegria saber que Deus nunca pega o endereço errado. E se seus vizinhos não são pessoas que você não conhece ainda, há uma grande bênção esperando por você. Rosária Butterfield se converteu a Jesus e ela diz sobre a hospitalidade nas casas. Aqueles que vivem a hospitalidade radicalmente simples veem suas casas não como sua propriedade, mas como uma dádiva de Deus usada para o avanço do seu reino. Deus atraiu uma ateia radical e lésbica, não para um retiro espiritual, não para um grande evento, um grande templo, nada disso. Mas para uma casa onde um casal de cristãos vivia o evangelho de Jesus, onde pondo em prática a hospitalidade, que é o acolhimento afetuoso, hospedar com amor, dar atenção, dar recepção com tratamento cortês e amoroso. Rosário entrou em uma casa que traz redenção. Há muitos anos atrás, me trouxeram uma jovem lésbica também para atender, de uma cidade bem longe de Agudos, onde eu moro, cujo nome, a cidade eu não me lembro. As pessoas eu não cito nomes nos testemunhos. A família evangélica queria a todo custo enfiar o evangelho goela abaixo dela, o que lhe dava muitas discussões. Acredito que Rosária estava esperando isso. Ela chegou em casa e mesmo sempre de cabeça baixa, cabecinha baixa assim, esperando que eu começasse os duros sermões contra ela, me disse: pastor, eu não gosto de homens, eu gosto de mulher. Eu não respondi a isso. Falei a ela com amor, eu acolhi com amor. Fui deixando que ela abrisse o seu coração. Compreendi seus dilemas, suas dúvidas, sua raiva, suas mágoas. E lhe dei um abraço carinhoso e lhe dei um beijo no seu rosto também. Falei a ela que Jesus não veio ao mundo para condenar as pessoas, mas para salvar as pessoas. Que a escolha é livre de cada pessoa. Ela, erguendo a cabeça, olhou para mim e me disse: pastor, o senhor é diferente dos pastores que já me falaram comigo. Não me ofendeu, não me acusou, não falou com raiva, não ficou falando de inferno o tempo todo. O senhor me acolheu. Eu nunca me senti isso antes. Ela chorou. Eu usei de hospitalidade para com ela. Expliquei para a família dela, o pai e a mãe, que primeiro eles teriam que acolher a filha com amor e mostrar o quanto ela era importante para eles. Não falar que a amavam apenas, mas demonstrar que a amavam. Ela voltou algumas vezes, mas depois nunca mais. A última notícia que tive dela, que já faz anos isso, é que ela estava namorando um rapaz cristão. Mas eu dei a oportunidade a ela de conhecer uma coisa diferente. As pessoas precisam sentir a hospitalidade cristã, e isso é uma coisa que quase não existe mais. O que é uma casa que traz redenção? É uma casa que atrai a presença de Deus. É uma casa que vive a igreja, a vida da igreja, com oração, a palavra de Deus, hinos de louvor, serviço de ajuda e servir as pessoas com hospitalidade. É uma coisa muito importante. Romanos 12:13, na revista atualizada, diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A Corrigida Fiel traduz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13:2, na verdade, o texto. Não esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos.
É uma casa que traz redenção é uma casa onde as pessoas se amam, isto é, servem umas às outras, cuidam umas das outras e não vivem na base do se não for do meu jeito, não será de jeito nenhum. Isso não é prova de hospitalidade, de amor. É uma casa onde ao invés de cada um ficar no seu canto com seu celular, ou somente uma cobrando a outra, procuram servir, compreender, conversar, dialogar, transmitindo graça aos que o escutam. Igreja na casa não é um local só de reunião, mas uma forma de viver o evangelho do reino de Deus dentro da casa. Uma casa que traz redenção é uma casa a serviço do Senhor Jesus, para que as pessoas cheguem ao arrependimento e sejam salvas, sejam modificadas, curadas. É uma casa que não tem prazer nas discussões inúteis, nos bate-bocas, ofensas e palavrões que entristecem o Espírito Santo. A igreja na casa é onde se ensina a orar a Deus, ler e estudar a palavra de Deus. É o discipulado. A gente não pode se esquecer que o discipulado é uma ordem de Jesus fazer discípulos. Sua esposa é sua irmã em Cristo, seu marido é seu irmão em Cristo, seu filho, sua filha são irmãos em Cristo. Há uma história que eu ouvi, li, de um pastor amigo meu, Jamê, que ilustra bem essa situação. Um missionário que trabalhava com ciganos no sul da Espanha, acredito que era amigo dele. Lá os maridos tinham o costume de bater nas esposas todas as manhãs. Esse missionário dizia, isso não está certo, não está de acordo com a palavra. Então ele foi consultar um amigo que trabalhava em uma cidade próxima, que lhe aconselhou, não mexa com isso, pois é algo cultural. Se mexer com isso, eles vão te mandar embora de lá. Então ele passou a orar sobre o assunto. Um dia ele estava na casa do chefe daquele grupo, um senhor grande e forte, e um genro desse homem chegou. O missionário perguntou a esse genro, você tem coragem de bater na sua esposa perto do pai dela? Claro que não, respondeu. Então ele lhe disse, pois sua esposa é filha de Deus e o pai dela está sempre com ela. Portanto, quando você bate nela, bate na frente do pai dela, que é Deus. O chefe do grupo caiu de joelhos em arrependimento e a cultura daquele povo mudou. Eles entenderam que havia uma relação anterior à do casamento, a de irmão e de irmã, e é isso que o marido e a mulher precisam entender quando começam essas discussões inúteis, violentas, agressivas. Nós temos o costume, em dias de ceia do Senhor, como é hoje, orientar os membros a analisar se durante o mês discutiram com alguém e então se perdoarem antes de tomar a ceia. Mas é necessário também, especialmente, pensar como foi o mês com a família. Tem gente que diz, tem ex-marido, tem ex-mulher, mas não tem ex-filho. Mas a palavra de Deus ensina que família, lá 1 Pedro 3, 1, 7, é o marido e a esposa. Os filhos são a extensão da família. Porque quando se casam, mudam e vão viver suas próprias vidas. E aí se tornam parentes e a família não pode ser quebrada. Deus não manda o marido ir para um lugar e a esposa ir para outro. Quem procura separar a família, marido e mulher, é o diabo. Deus odeia o divórcio. Aliás, um vídeo que está sendo bem assistido, aconselho você a assistir, que chama Divórcio segundo o Casamento em Jesus, em que a gente explica bem aquele texto de Mateus 19:9 que tem sido usado a bel prazer pelos pastores para permitir todo tipo de adultério dentro das suas igrejas. E a gente explica aquele texto dentro do original. Pois é justamente a família, marido e mulher, que as orações podem ser interrompidas e Deus não atender o casal. 1 Pedro 3,7 diz assim, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A Bíblia judaica cristã traduz, completa, a Bíblia judaica completa traduz. Do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como cordeira do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Então, se Deus decide não atender as orações dentro de casa, porque o casal não se entende, vive em discussões, xingamentos, palavrões, ele não vai atender em outro ambiente. Marido que fica perturbando a esposa por qualquer coisa, coisas da casa, o celular que virou arma do diabo na família, esposa que fica perturbando o marido por qualquer coisa, coisas da casa, o celular que virou arma do diabo nas famílias, provavelmente a sua oração ainda não foi atendida, porque você e seu marido, ou você e sua esposa, não agradam a Deus com a forma com que se tratam. Como se tratam? A igreja na casa começa quando o casal entende que antes de serem marido e mulher, e isso é verdadeiro, são herdeiros juntos da mesma graça de Deus. Vocês são irmãos em Cristo, irmãos em Cristo casados. Se você trata mal seu marido, você trata mal seu irmão em Cristo.
Se você trata mal sua mulher, você trata mal sua irmã em Cristo. Se morrer assim, após uma discussão cheia de ofensas e sem tempo de arrependimento e pedido de perdão. Entendendo isso, a vida de marido e mulher muda. A relação e a forma de tratamento mudam. É o discipulado. A ordem de Deus, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, inclui mulher, inclui marido. A santidade entre marido e mulher passa a ser considerada de forma mais séria, mais cristã, como os discípulos de Jesus. A reconciliação que Jesus veio trazer começa dentro do lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos. O avivamento da igreja que tantos cristãos têm orado e esperam com fervor começará dentro das nossas casas, porque não é orar em línguas e falar, usar os dons, é uma mudança de caráter. É preciso haver reconciliação, harmonia e paz entre marido e mulher para trazer o ambiente no qual o Senhor, para impedir e cessar a maldição e converter os filhos. Malaquias 4:6 temos a promessa. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E casa onde marido e mulher não se entendem, não vivem bem, dificulta a conversão dos próprios filhos. É importante a gente frisar bem isso aqui. Órfãos não são somente os que não têm pais, mas principalmente os filhos que são órfãos dentro de suas casas, que não experimentam a paternidade de seus pais naturais porque vivem em pé de guerra, com palavrões, ofensas, xingamentos, com preferência porque é o caçula, porque é o mais mimado. Muitas vezes os solteiros que não possuem uma casa de ambiente, em que os pais vivam o evangelho, precisam ser adotados espiritualmente por casais maduros na fé, e que vivam como discípulos de Jesus, participando de sua igreja na casa, como o casal Priscila e Áquila acolheram o jovem Apolo. Está lá em Atos 18, 24 e 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, olha que casal maravilhoso, tomaram consigo, então levaram para sua casa, né? E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. É preciso haver reconciliação no meio da igreja para que haja cura e saúde permanente no ambiente da família de Deus. Reconciliação entre os irmãos, entre o pastor e o povo, entre os discípulos. Reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos e filhas. Somos o povo da reconciliação. Em 2 Coríntios 5,18 nós lemos: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, reconciliação não é acerto de uma situação, mas é voltar a um estado de amizade melhor do que a que havia antes do problema. Buscar restaurar a vida na igreja como um lugar onde as pessoas possam se encontrar como família de Deus, um ambiente onde nunca mais as pessoas se sentirão solitárias. Não deixe ninguém se sentir solitário na congregação, na sua casa. Voltar ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é a vida na igreja dentro da casa. O marido deve procurar entender sua esposa, como nós lemos em 1 Pedro 3,7, do mesmo modo, vocês maridos conduzam sua vida matrimonial com entendimento. A esposa deve ser sábia e não ser uma mulher rixosa, que para tudo fala não ao marido, e se não for do jeito do seu jeito, não acontece. Provérbios 14:1, ele diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E Provérbios 21:9 fala: é melhor morar num canto do telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Então pare de gritar um com o outro, parem de arrumar discussões e bate-boca por qualquer coisa. O marido não cumpre seu papel e cobra da esposa que se irrita. A esposa não cumpre o seu papel e cobra do marido que se irrita. E a casa, ao invés de ser uma casa que traga redenção, se transforma num ringue de brigas, discussões, uma coisa insuportável. Aí os dois resolvem não vir ao culto, ao discipulado, aprendam a conversar, a compreender o outro. Não exija que tudo sempre tenha que ser do seu jeito. Falem em tom de voz normal, com calma. Primeiro um fala e o outro ouve, sem interromper. Depois o outro fala, sem ser interrompido também. Usem o aconselhamento, o acolhimento para destruir discussões. Eu dou um exemplo que aconteceu, né? Tenho contado isso, então vou deixar registrado aqui. E teve um dia, e a gente sabe que tem os nossos dias, nós não estamos bem. A minha esposa, Catarina, ela ficou muito brava comigo. E ela me disse: por que você veio atrás de mim? Ao que lhe respondi com amor: porque eu botei os olhos em você e disse: você vai ser a mãe do meu filho. E ela retrucou: então não reclama. E eu tornei a responder com amor: não,
Nunca, jamais. E assim o que poderia virar uma discussão inútil e com palavras agressivas terminou com os dois dando risada daquilo tudo. A ordem de Deus é que vocês não podem ir dormir enquanto não resolverem o motivo da discussão. Efésios 4, 26, 27, lemos: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não se põe o sol, não vá o sol embora, enquanto vocês resolveram o problema da ira, da discussão. Não deis lugar para quem? Para o diabo. Orem a Deus sobre o problema. Se você está ganhando a discussão, o seu casamento é que está perdendo, porque o casal deve procurar o que é bom para os dois. É como se arrumasse uma cama, onde o colchão só ficasse do seu lado e o seu cônjuge iria dormir nas madeiras, nas tábuas da cama. O marido não deve ser ciumento, desconfiado, tirando a paz do casal, vasculhando o celular dela a todo momento. A esposa não deve ser ciumenta, desconfiada, tirando a paz do casal, vasculhando o celular dele a todo momento. Isso é ciúmes, e ciúmes não é prova de amor, ciúmes é prova de desconfiança. Em Números 5,14 fala sobre o espírito de ciúmes vindo sobre o marido, mas também, como é sempre colocado para o homem, mas também sobre a esposa. Portanto, esse espírito pode ser um demônio. Os ímpios dizem, é bom ter um pouco de ciúmes. Isso não é bíblico, porque não é bom ter um pouco de demônio. As grandes tragédias de crimes em casais acontecem por causa de ciúmes. Marido mata mulher, mulher mata marido. Ciúmes não é coisa de Deus, é coisa do diabo. O amor é diferente de tudo isso. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é muito paciente, bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele, custe o que custar, sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele, sempre se manterá em sua defesa. Isso na Bíblia Viva. Essa tradução traduz, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os filhos devem ser obedientes aos pais, Efésios 6, 1, 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E os pais não devem ficar irritando os seus filhos, pegando no pé por qualquer coisa. Efésios 6,4 fala, e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais devem ensinar seus filhos, criá-los na doutrina de Cristo, disciplina, mas nem por isso devem ficar perturbando os filhos a todo momento. Acolha seu filho com amor, explique bem explicadinho. Os pais devem promover a presença de Deus em sua casa. Esse tipo de vida vai nos proteger, pois a Arca de Noé foi construída para a salvação de uma família, né? Está lá em 1 Pedro 3,20. Bem como vai trazer a salvação para outros, trazendo um recomeço de vida para aqueles que foram criados, mas ainda não foram regenerados, isto é, não nasceram de novo. A sã doutrina a que Deus se refere fala de vida familiar. Nós lemos lá em Tito 2, escrevendo em Tito, né? Versículo 1, ele fala, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Qual? Versículo 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A sã doutrina se preocupa com o tipo de vida dos cristãos, dos discípulos de Cristo. Os homens mais velhos precisam ser exemplos de caráter. Ele diz, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Temperantes, a palavra, ela equivale como o sal, né? Quanto que você coloca de sal na comida? Ele não pode ser nem de mais e nem de menos. Se faltar, dá problema, e se for de mais, também. Os homens mais velhos precisam ser exemplos de caráter respeitado, de amor às pessoas, não serem hereges ou quase desviados da fé, quase um ímpio, né? Que vive aí procurando coisas novas. Os homens mais velhos devem ser exemplos de maridos carinhosos, né? Que cuidam das necessidades materiais e espirituais das esposas. Isso é muito importante nós estarmos vendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fala que cuidar das necessidades materiais e espirituais. Vamos até um encontro de casais. A esposa quer vir, o marido diz que não precisa. E dá qualquer outra desculpa sem critério. Quando ele cuida da mulher, ele virá. Nem que seja só por causa dela. Porque entende que para ela é muito importante aquilo. Né? As mulheres gostam de estar juntas e ver as famílias juntas. E isso vai ser um motivo de alegria para ela. Se viver diante de uma congregação, de uma comunidade, de um encontro de pessoas, vários casais, estão todos ali com a mesma finalidade.
Depois ele diz no versículo 3, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos. As mulheres mais velhas devem ensinar com seu exemplo de vida as mulheres mais jovens, como é ser uma discípula de Jesus. Não fofoqueira, não ter palavreado impuro, palavrões, não serem mulheres que bebam, que fumam. Versículo 5 diz, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres não devem ser mundanas, com roupas quase mostrando tudo, atitudes indecentes. A mulher não deve mandar no marido. A mulher deve ser companheira, conselheira, amiga. O papel da mulher é ser auxiliadora e dona do marido. É aquela que ajuda, que socorre o seu marido, mas não mandar nele. Todo marido precisa que sua mulher seja auxiliadora idônea. Em Tito 2:1-6, mesmo que ele tenha orgulho e não admita isso, mas ele precisa, isso faz parte, foi feito para ser assim. Aí ele fala com os jovens, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os jovens e os adolescentes precisam ser ensinados a serem como os jovens, a não serem como os jovens do mundo, né? A não aceitarem em suas vidas todo o padrão que o mundo está mandando para as nossas casas. Ter critério é como quando você vai comprar tomate e frutas da feira, tem que saber escolher o que é bom e separar do que é mal. Como eu escolho? Jesus pode fazer isso comigo? Jesus pode assistir isso comigo? Se fica difícil você imaginar Jesus, porque você o conhece pouco ainda, pensa assim. Vamos imaginar que você está se congregando, o meu pastor assistiria isso comigo? O meu pastor faria isso comigo? Ou o seu pai? O meu pai assistiria isso comigo? O meu pai faria isso comigo? Sim, a gente tem que colocar, né? A gente coloca Jesus, que é o padrão mais alto, é o padrão perfeito. A sua casa pode trazer redenção, o céu, ou a sua casa pode ser uma maldição. Aí é a questão. É você que escolhe. Nós damos exemplo a primeira família de Adão, que trouxe desobediência e todos os problemas. Adão formou a primeira família da terra e que deu péssimos exemplos para os seus descendentes. Foram desobedientes a Deus, não deram proteção uns aos outros, não souberam acolher. Depois da queda do pecado, Adão e Eva, um culpou o outro pela desobediência a Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, 12, 13, dá para ver bem isso. Como consequência disso, o pecado entrou na humanidade e Caim, o filho primogênito, matou o filho caçula, Abel, Gênesis 4:8, sendo o primeiro caso de homicídio na humanidade, né? Então foi o primeiro boletim de ocorrência. Segundo, a família de Acã, com exemplo de desobediência e maldição. Acã era da tribo de Judá. Deus tinha dado a ordem através de Josué, o comandante do povo de Israel, que quando vencesse os inimigos, não era para pegar nada para eles, mas tudo deveria ser destruído. Acã desobedeceu e pegou escondido uma capa babilônica, uma luxuosa e cara túnica de Shinar, brilhantes e de cores variadas, seguindo os padrões da tapeçaria do Oriente, como um tapete da Pérsia, né? Um tapete persa. A capa era adornada com figuras de deuses, o que a tornava anátema, maldição, idólatra. Talvez seja a túnica do rei, por isso valia muito dinheiro. Acã pegou 200 ciclos de pratas, $90, que dá aí R$500, e uma cunha de ouro de 50 ciclos, que dá $1.631 mais ou menos, cerca de R$8.000. Para a época, Acã e sua família estariam milionários, mas a sua família foi apedrejada e queimada. Muitas vezes o pai pode condenar sua família porque ele é desobediente a Deus e as suas escolhas estão fora da palavra de Deus. Será que não há um pecado nosso dentro da nossa família? Esse pecado impede a salvação e a conversão de pessoas na família, impede muitas vezes até a congregação de crescer e progredir. De repente você tem na sua casa coisas de tatuagens e piercings, você recebeu, aprendeu, colheu, talismãs, amuletos, livros de bruxaria, Wicca, São Cipriano, sei lá, você tem qualquer coisa na sua casa, imagens, ídolos, enfim. Terceiro, nós vamos falar sobre a família de Eli. Primeiro eu vou dar 3 exemplos de famílias que foram maldição e depois 3 exemplos de família que são redenção. A família de Eli, prostituição e profanação. O sacerdote Eli foi responsável pela formação espiritual do profeta Samuel. No entanto, não teve autoridade para educar seus filhos Ofni e Finéias. Eli, mesmo conhecedor da palavra de Deus, mimou seus filhos.
sempre fazendo vistas grossas para os pecados de seus filhos e procurando somente ajudar e a resolver o que eles faziam de errado. A Bíblia diz que seus filhos eram filhos de Belial, isto é, eram ímpios e malfeitores, porque zombavam das coisas de Deus, praticavam a prostituição e não respeitavam aquilo que era sagrado ao Senhor Deus. Por isso veio o juízo de Deus, famílias foram destruídas, a arca da aliança foi levada pelos filisteus, indo embora a glória de Deus, em hebraico, Icabod, 1 Samuel 4:21, e foram mortos os filhos de Eli, 1 Samuel 4:11. A casa de Eli não foi uma casa de redenção, ela foi uma casa de maldição. Agora nós vamos falar 3 exemplos de famílias cuja casa eram de salvação, era de redenção. A primeira eu vou falar para vocês a família de Noé, com obediência e salvação. Em Gênesis 6:8 nós lemos Noé, porém Noé achou graça diante do Senhor. A tristeza de Deus para com a humanidade corrompida e que expulsara Deus de suas vidas nos tempos de Noé, fez Noé fazer a escolha por um novo começo. Noé exerceu ao lado de sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras, uma fé que os levou à obediência naquilo que Deus lhes ordenara. Com essa obediência, Deus estabeleceu o seu novo projeto para a humanidade, e Noé e sua família, 8 pessoas, tiveram uma aliança de amor com Deus, Gênesis 9:8-9. A casa de Noé foi uma casa que trouxe redenção para a família dele. Trocaram a casa pela arca de Noé. Um fato muito importante para ser aprendido na vida de Noé foi a capacidade dele em transmitir a visão de Deus para sua esposa, para seus filhos e suas noras, gerando neles compromisso, fé e perseverança, de tal forma que eles se envolveram no ministério do Pai por muitos anos. Construíram uma arca para salvar um grande dilúvio, sendo que até mesmo aquele momento nunca tinha chovido na terra. Quando toda a população do mundo escolheu viver os prazeres da carne do mundo, essa família escolheu obedecer a Deus, e a diferença foi a salvação da família. A segunda, vamos aqui para o 5º exemplo, que é o segundo exemplo de família que transforma a sua casa em redenção. A família de Raabe, a meretriz. Raabe era uma prostituta. Devia ser um desgosto para o pai e para toda a família, uma vergonha. Seu tipo de vida e de caráter era a vergonha da família, com certeza. Mas quando Raabe ouve a palavra que se falava sobre o Deus de Israel, ela se converteu a Deus. A gente vê lá isso em Josué 2:9-11. E sua mudança foi tão brusca, tão importante, que ela ajudou os espias de Israel, sabendo que seu povo de Jericó seria destruído pelos hebreus. Josué 2:1. A mudança de vida de Raabe foi tão impactante que os pais não se opuseram a correr o risco de vida em ajudar aos espias hebreus. Eles acolheram com hospitalidade. E qual pedido Raabe fez aos espias? A resposta: a salvação do seu pai, da sua mãe e de seus irmãos. Está lá em Josué 2, versículos 12-14. A casa de Raabe deixou de ser casa de maldição, de idolatria, e se transformou pela fé em casa de redenção por causa de sua fé e obediência, temor a Deus e escolha certa. O autor de Hebreus 11:31 ensina que foi pela fé de Raabe. O apóstolo Tiago 2:24-26, ele ensina que Raabe teve uma fé cujas obras justificaram sua fé. Ela creu em Deus e por isso obedeceu e acolheu os espias hebreus. A gentia Raabe, vinda de Jericó, se casou com um homem de Deus, Salmão, um hebreu, e dele ela foi mãe de Boaz, que se casou com Ruth, uma gentia moabita, que foi mãe de Obed, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi, conforme Mateus 1:5-6. A gentia Raabe foi tão transformada por Deus que se tornou uma ancestral de José, pai adotivo de Jesus, Mateus 1:15-16. Vejam bem, ela é uma ancestral, então, né? A casa de Raabe deixou a casa de maldição, deixou de ser casa de maldição, né? Melhor dizendo, e se transformou pela fé, pela sua fé, em casa de redenção. E por causa de sua fé e obediência, temor a Deus e escolha certa, ela foi ancestral de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Ancestral, simplesmente, de Jesus Cristo. Vamos falar também da família de Priscila e Áquila. Não poderia deixar esse casal. Esse casal judeu é o modelo de discípulos de Jesus a serviço do reino de Deus. Um casal da nobreza, era um casal de muitas posses, um casal rico. Eles faziam parte de uma rede de casas a serviço do Senhor. E chegaram a arriscar suas vidas pela vida do apóstolo Paulo. Uma coisa maravilhosa. Romanos 16:3-5, nós lemos: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça.
E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. É uma coisa maravilhosa, né? Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Foram pastores em sua própria casa, está lá em 1 Coríntios 16, 19. Adotaram espiritualmente ao acolherem o jovem Apolo, que se tornaria um excelente ministro de Deus. Tal como Josué, eles também fizeram da sua casa um lugar da presença de Deus, um lugar onde há redenção. Josué 24:15, texto mais conhecido. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está basicamente a frase que vai definir as famílias dos nossos dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a tua casa é um lugar onde atrai a presença de Deus, um lugar onde há a redenção, ela terá com sua família. Primeiro, leitura da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Orações em família, especialmente junto com seus filhos. Cânticos de louvor. Ouvirão e comentarão a mensagem que o Espírito Santo liberou para a sua congregação. O que você aprende no discipulado, compartilha com a família. Hospitalidade para receber outras pessoas. A ponto de adotar espiritualmente e acolher aqueles irmãos cujas famílias, os pais, os maridos, as esposas não são convertidos, para participarem desses momentos juntos em oração. A sua casa é uma casa onde atrai a presença de Deus e por isso há redenção? Sim ou não? E o que você vai fazer a respeito disso? Então está aí a palavra do Senhor de hoje. Que Deus esteja falando no seu coração, através dessa mensagem, que você possa entender que a nossa casa é o lugar onde verdadeiramente temos que viver como igreja. Devemos olhar maridos e mulheres, filhos, e podemos também ter a hospitalidade, que sem saber, como Abraão e Sara hospedaram anjos na sua casa. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Agradeço de coração a todos vocês que estão assistindo e compartilhando os meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, também deixa aí o seu like, o seu gostei, compartilhe com outras pessoas, esparrame porque essa mensagem das casas, para que todo mundo esteja transformando as suas casas, transformando a vizinhança, transformando as pessoas que precisam, que a sua casa seja uma casa de redenção, uma casa de bênção, aonde há a presença, verdadeiramente a presença de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.